Convido os irmãos para que abram a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 4. Desta feita, retomando a exposição que eu iniciei na carta de Tiago, faz um tempinho já que nós não voltamos para ela. Capítulo 4, verso 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 17. Assim diz a inerrante palavra do Senhor. Acompanhe a leitura. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância, semelhante a essa, é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo Deus, tua palavra foi lida e ela fala ao nosso coração por si só, porém somos obstinados muitas vezes. Se o teu Santo Espírito não tocar no nosso coração, não nos iluminar, nós não ouviremos. Então, usa o teu servo, fala conosco neste momento, é o que te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, é muito interessante que as doutrinas bíblicas, ela sempre é contrabalançada por outra doutrina bíblica. A palavra do Senhor sempre nos ensina que nós devemos planejar nossa vida, sempre. Alguns textos, como quando o Senhor Jesus disse assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e faz o cálculo para depois começar a construir? Em outras palavras, qual de vocês, se fossem construir uma casa, não calcularia quanto gastaria de material, de dinheiro, de mão de obra, para depois começar a construir, para depois os outros não zombarem de você? O que Jesus está ensinando aqui? Planejamento. É importante fazer um planejamento. Provérbios também diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Outro provérbio diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Então a palavra de Deus tem sempre advertências a nós que nós devemos fazer planejamentos, que nós devemos nos planejar, nos organizar, porque isso também honra a Deus. Certa vez Jesus também disse assim, que aquele que planeja certo e constrói sua casa na areia, na rocha, essa pessoa prevalece. Pelo contrário, aquele que constrói a sua casa na areia, faz um mau planejamento, não faz o cálculo correto, não deposita a sua vida no local correto, esse acaba na ruína. Entretanto, irmãos, como eu disse no início, sempre uma verdade da palavra de Deus, ela é contrabalançada com outra verdade, é sempre como uma moeda, que diz, um lado diz uma coisa, outro lado diz outra, para ter exatamente o equilíbrio. Do outro lado, a palavra de Deus também nos adverte contra o planejar mal, ou o planejamento excessivo, o planejamento que não honra e não glorifica a Deus. Na liturgia, nós lemos para a confissão dos nossos pecados,
que nós não devemos nos gloriar com o dia de amanhã, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Fazer isso é pecado. Nós lemos, nós confessamos a Deus isso. Provérbios também diz assim, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então a palavra de Deus nos ensina, de fato, devemos fazer planos, ela orienta isso, faça planos, organize-se, mas ela também diz assim, olha, toma cuidado com os seus planos, tá? Não glorie-se do dia de amanhã, você não sabe o que acontece amanhã. Por quê? A palavra de Deus quer trazer a nós o equilíbrio e o direcionamento correto de como devemos dirigir a nossa vida. E a pergunta é, irmãos, como devemos fazer o projeto da nossa vida? Como que nós podemos planejar a nossa vida de maneira que nós honremos a Deus e não pequemos contra o Senhor, nos gloriando com o dia de amanhã? Qual é o equilíbrio? Como fazer isso de maneira que honre ao Senhor? É por isso que, nessa noite, irmãos, baseado no texto em que nós lemos, nós trataremos o seguinte tema: como incluir Deus em seus projetos. Como incluir Deus em seus projetos. Quando você fizer os seus projetos, ou quando você olhar para aquilo que você planejou, como incluir Deus? Como colocar Deus em tudo? O texto que nós lemos hoje fala exatamente sobre isso, irmãos. Em primeiro lugar, nós veremos que, para você incluir Deus em seus projetos, considere o Senhor em seus projetos. Considere o Senhor em seus projetos. O trecho que nós entramos aqui na carta a Tiago, ele se dirige especificamente a um grupo de pessoas da igreja que são comerciantes, que são pessoas que fazem planos, que elaboram planos e fazem coisas para negociar e vender. Entretanto, isso não significa que essa passagem não se aplique a nós, porque até o menor de nós aqui faz os seus planos. Ou seja, planeja se vai na escola, se não vai, se vai brincar, se não vai. Até o mais velho faz os seus planos também. O que eu vou gastar, o que eu vou investir, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Pode ser que você pense assim, olha, eu nem tenho um projeto de vida, eu nunca planejei. Na verdade, você já planejou, ou talvez está planejando e nem sabe disso. A questão é, todos têm um projeto, todos nós fazemos, de certa forma, um planejamento. O problema é que nós não consideramos o Senhor nos nossos projetos, e Tiago ele entra para advertir-nos aqui nesse texto, nesse sentido. Lembrando, irmãos, eu sempre disse a vocês, e é bom retomar, porque faz tempo que nós não estudamos a carta de Tiago. Tiago, ele tem um método de ensino, que ele sempre dá a sua tese, o seu ponto que ele quer ensinar, e em seguida, ele dá um exemplo prático daquilo, como aquilo funciona na prática. Geralmente é assim, quando você lê a carta de Tiago, repare, ele fala um assunto, depois ele dá vários exemplos com respeito a isso. Aqui nesse trecho especificamente, Tiago ele inverte. Ele primeiro dá o exemplo, e depois ele fala a tese dele, ele fala o ensinamento que ele quer trazer. E ele inicia, observe no verso 13, irmãos, observem. Diz assim no verso 13, atendei agora vós que dizeis. Atender aqui, essa palavra ela é bem interessante e vale a pena nós gastarmos um tempo aqui. Atender aqui é um vocativo, chamando alguém de maneira urgente, porque está acontecendo aquilo de verdade. Está chamando a pessoa de maneira urgente. É mais ou menos assim, você ouve que uma criança está fazendo alguma coisa errada em algum lugar, e aí, no exato momento em que a criança passa perto de você, você pega a criança pelo braço e diz assim, vem aqui agora. É você que está dizendo isso, ou que está fazendo isso? É algo urgente, é algo que realmente está acontecendo ali com os irmãos. E o que essas pessoas estavam fazendo, que Tiago precisa usar uma expressão como essa, atendei, vem aqui agora. Algumas versões, se você for comparar algumas versões, elas colocam assim, vinde, venha aqui agora. É muito semelhante quando o Senhor no Antigo Testamento, ele diz ao povo, vinde, ó povo,
E arrazoemos quando o Senhor chama o povo de maneira enfática para que eles ouvissem a palavra de Deus. O que eles estavam fazendo? O que eles estavam dizendo que é muito grave e que é necessário que urgentemente Tiago chame a atenção deles? Tiago continua dizendo: vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Observem, essas pessoas aqui, elas estavam fazendo planejamento, elas estavam organizando a vida delas. Até aqui não tem nada de errado. Como eu disse no início, a palavra de Deus nos orienta para que nós façamos planejamentos, para que nós nos organizemos. Se você é uma pessoa desorganizada, isso não é bom, isso não honra a Deus. A Bíblia diz que no princípio, Deus, Ele criou os céus e a terra, e no decorrer da criação, o Senhor foi organizando tudo, e tudo era bom. Deus é um Deus de ordem, Deus não é um Deus de confusão, tá? Mas qual é o erro aqui, irmãos, que nós devemos atender? Olhem que eles dizem assim, ó: hoje ou amanhã iremos, tá? Se você tá marcando, grifa essa palavrinha, ó. Iremos, circula essa palavrinha, esse verbo, para a cidade tal, e lá passaremos, circula isso aí também, e negociaremos. Então, observem que é algo, que é uma sequência. Iremos, passaremos e negociaremos. Mas por que essas palavras são importantes? Irmãos, a maneira com que eles estão falando aqui, que eles estão se planejando, não está considerando Deus nos projetos deles. Nem sempre nós, os pregadores aqui, nós falamos de gramática, de grego, de hebraico, mas algumas coisas valem muito a pena a gente parar e pensar. No português, quando nós queremos intensivar, colocar maior força num verbo, nós geralmente usamos um verbo auxiliar. Por exemplo, eu vou pegar esse banco com muita força, né? Ou com as forças do meu próprio braço, eu irei fazer isso. Nós colocamos algumas palavras para auxiliar o verbo. No grego é diferente. Se você tem a modo da voz média, que você consegue colocar e expressar que você vai fazer aquilo com a força do seu próprio braço. É isso que esses irmãos estão dizendo aqui. Que eles irão com a força do próprio braço deles, e eles passarão ali um ano e negociarão, ou seja, com empenho, com a força do próprio braço deles, eles vão fazer isso. Agora fica mais claro, irmãos, por que isso torna-se pecaminoso. Porque eles não estão considerando Deus. Eles estão dizendo: nós iremos com a força do nosso próprio braço, nós passaremos ali, nós negociaremos para nós mesmos. Conseguem perceber o erro desse planejamento aqui? Eles estão planejando para eles mesmos. E olhe, e teremos lucros. Tiago, no verso 14, logo repreende esses irmãos, dizendo assim, ó: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Então, o grande erro que nós cometemos ao nos planejarmos, ou ao pensar o que faremos amanhã, ou depois de amanhã, até mesmo no dia que se inicia, é pensar que nós podemos fazer alguma coisa sem a ajuda de Deus, ou que podemos fazer algo por conta própria, ou com a força do nosso próprio braço. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Nós lemos também, na abertura do culto, Davi falando que o homem mais forte, a pessoa que está mais forte, não passa de vaidade. A pessoa mais saudável, vamos
É até interessante nós pensarmos nisso, irmãos. Hoje nós temos até irmãos da saúde aqui, né? Nós usamos um termo para pessoas que estão caminhando para o final da vida, que são os cuidados paliativos, né? Então, a pessoa, enfim. Mas se nós formos pensar bem mesmo, irmãos, se formos refletir no que a palavra de Deus diz, todos nós estamos em cuidados paliativos. Tem alguém aqui que não está morrendo? Todos nós estamos. O que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina. Se nós fôssemos conversar com irmãos mais experientes aqui, eles falariam para nós como a vida voou. Então, como incluir Deus em nossos projetos? Considere o Senhor. Nós não somos nada. E o salmista diz assim, e nós? E quanto a nós, no texto que o Tomé leu? A nossa esperança é o Senhor. E olha o que Tiago diz, irmãos, no verso 15. Aqui agora é a tese dele. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que Tiago não quer ensinar aqui, irmãos, não quer que isso vire um jargão vazio na nossa boca. Tem muitas pessoas que dizem isso, se o Senhor quiser, se Deus quiser, só que está esvaziado de sentido, a pessoa não reflete nisso, a pessoa não toma as atitudes considerando isso. E observem aqui, amados, Tiago diz assim, que eles deveriam dizer, se o Senhor quiser, primeiro, olha a sequência, se antes eles falaram assim, lá atrás, nós iremos, passaremos, negociaremos e teremos lucros, agora Tiago corrige dizendo, vocês têm que dizer assim, se o Senhor quiser, primeiro, não só viveremos, primeiro, se o Senhor quiser, nós vamos viver. Se o Senhor quiser, nós vamos levantar da cama. Se o Senhor quiser, nós acordaremos amanhã, ou continuaremos a respirar. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, já é muito bom, já é maravilhoso estarmos vivos. Se o Senhor quiser, já é motivo de gratidão a nós estarmos vivos. Mas ele prossegue dizendo, se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor, o Senhor já me deu a vida, já estou bem, graças a Deus, mas se o Senhor quiser ainda me dar a graça de poder trabalhar, poder dar um abraço, poder comer bem, poder ter uma família, poder ter um momento de lazer, se o Senhor quiser, ó Deus, mas a vida, Senhor, já está bom. A vida já está bom, com o Senhor já está bom. Mas se o Senhor quiser ainda me dar mais, faremos isto ou aquilo. Como incluir Deus no nosso projeto, nos seus projetos? Considere o Senhor nos seus projetos. Considere Ele. Saiba que você é passageiro, que você não é nada. Lembram, amados irmãos, a parábola que o Senhor Jesus contou do rico insensato? Parafraseando essa parábola, conta-se que um homem ganhou uma certa quantia de dinheiro e ele investiu na bolsa. E ele ganhou muito mais dinheiro ainda. E ele disse, nossa, quanto dinheiro eu tenho? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou abrir mais contas em outros bancos e vou investir mais ainda. O Senhor Jesus diz, louco, esta noite vão pedir a sua vida. E tudo que você tem aqui na terra, para quem você vai deixar? Este rico e insensato, ele planejou a sua vida sem considerar o Senhor. E assim também é conosco, irmãos. Muitas vezes nós planejamos muitas coisas e não consideramos a Deus. Não pensamos na vontade do Senhor para nós. O secularismo, que está muito mais ainda, muitas vezes invadindo a igreja, e no mundo nós vemos demais isso,
ele exalta o homem e rejeita a Deus. Ou seja, o homem, ele tem poder, ele pode fazer sozinho. A força está dentro de você, é isso que o secularismo diz. Você pode, como eu disse, né? O modo da voz aqui do iremos, faremos, ou seja, com a força do próprio braço, é isso que o secularismo diz, é isso que ele prega. Os livros de autoajuda estão cheios disso, você consegue, você pode, você é bom. Mas não é isso que a palavra de Deus diz para nós, irmãos. Para eles, o dinheiro é muito mais importante do que servir ao Senhor. Para muitas pessoas, o ganhar dinheiro, o ter muitos lucros, é mais importante do que fazer a vontade do Senhor, do que fazer aquilo que o Senhor nos orienta. Nos seus projetos de vida, você precisa trabalhar para Deus. Qual é a sua vocação? Sua vocação, ela não pode ser baseada no piso salarial. Sua vocação tem que ser assim, onde eu posso servir melhor a Deus, porque se o Senhor quiser, eu vou fazer o melhor. Se o Senhor quiser, eu vou ter um bom salário, e louvado seja Deus por isso. Precisamos de pessoas assim, para que possam contribuir mais para o reino de Deus. Mas se o Senhor não quiser, está tudo bem. Considere o Senhor nos seus projetos. Muitas pessoas fazem planejamentos dizendo, eu vou casar, eu tenho que casar. E dizem, até algumas ousadas dizem assim, se o Senhor quiser, aí ela corrige, não, o Senhor quer. O Senhor quer que eu seja feliz, afirmando a vontade de Deus para a vida dela. É lógico que o Senhor quer que nós sejamos felizes segundo a vontade dEle, se alegrando nele, não segundo os nossos prazeres. Então você que tem planos de casamento, faça os seus projetos segundo a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, você vai casar. Mas se não quiser também, está tudo bem, porque a sua alegria está no Senhor. Se o Senhor quiser, os casais terão filhos. Mas se o Senhor não quiser, está tudo bem, porque a vontade é dEle. Muitas frustrações poderiam ser evitadas se nós considerássemos o Senhor nos nossos projetos. Mas as pessoas casam, as pessoas fazem seus planejamentos dizendo, vou ter filhos, vou me formar na academia tal, vou ter muito dinheiro, vou ser uma pessoa de sucesso, vou ter muitos filhos, eu nunca serei abatido por qualquer doença ou por qualquer dificuldade. E quando o Senhor não dá os filhos, quando a pessoa não consegue se formar às vezes, ou quando alguma tragédia acontece, a pessoa se frustra com Deus. Ó Deus, por que comigo, Deus? Mas a palavra de Deus nos adverte, considere o Senhor nos seus projetos. Se Ele quiser, amém. Se Ele não quiser, louvado seja o nome dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não baseie a sua vida nos seus projetos, mas naquilo que é a vontade de Deus. Senhor, esses são os meus projetos, eu quero muito fazer assim, desta maneira, mas se o Senhor quiser, ó Deus, abençoa para que seja. Se não for, ó Pai, me dê sabedoria para que eu saiba por onde caminhar, para onde ir. Outra coisa que a considerar o Senhor nos nossos projetos nos ensina é, valorize cada momento. O que é a vossa vida? Se Deus te deu a oportunidade de viver, de respirar, de ter um salário, de ter um trabalho, valorize, seja grato. Porque se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou faremos aquilo. Você não sabe o amanhã. Aproveite cada tempo que você tem com os seus familiares, com os seus filhos. Use o seu dinheiro para a glória de Deus. Usufrua. Faça isso para a glória do Senhor. Porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã. A palavra de Deus diz bem assim, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a volta de Jesus Cristo. Ou seja, se você faz os seus projetos sem considerar Deus,
e acha que pela força do seu próprio braço você conquista, você faz tudo que você faz, você conquistou tudo que você tem, você é um louco. Você precisa se arrepender e olhar para o Senhor Jesus. Ele é a razão da nossa existência, é nele que nós podemos nos libertar desse orgulho. É muito interessante também, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa que colocava Deus nos seus projetos. Em certa ocasião ele disse assim, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Aos irmãos de Coríntios, ele disse também assim, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Irmãos, Jesus sempre considerou a vontade do Pai para tudo, para tudo. Quando perguntaram para o Senhor Jesus, quando é que o Senhor irá voltar? O Senhor Jesus disse assim, eu não sei, mas nem os anjos sabem, mas o Pai sabe, submetendo à vontade do Pai. Também o Senhor Jesus no Getsemane disse, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Senhor Jesus deixou os céus, deixou a glória para que nós fôssemos salvos e por meio de nossa fé nele, ao crermos nele, nós fôssemos libertos dessa vida passageira e tenhamos nele vida eterna. Está frustrado com esse mundo, com as coisas que passam, com as coisas que sempre vão, pessoas morrem, pessoas ficam doentes, pessoas boas vão embora, você daqui a pouco vai envelhecer, você pode falecer a qualquer momento. Está cansado disso? Seu coração fica agoniado por causa disso? Olha para Jesus. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não é terá, tem a vida eterna. E não se prende a coisas passageiras aqui. Então, irmãos, como incluir Deus em seus projetos? Considere o Senhor em tudo o que você fizer. Se o Senhor der, amém. Se o Senhor não der, louvado seja o nome dele. Em segundo lugar, irmãos, vejamos que para incluir o Senhor nos nossos projetos, nós não devemos se orgulhar de nossas pretensões. Então, como incluir Deus em seus projetos? Não se orgulhe de suas pretensões. Não se orgulhe de suas pretensões. É isso que Tiago vai dizer no verso 16, observe. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Em vez deles dizerem, se o Senhor quiser nós vamos fazer isso, eles estavam se orgulhando das pretensões e do planejamento que eles fizeram. Já é horrível quando uma pessoa diz, eu me orgulho da minha humildade, mas ainda tem aqueles que são mais ousados e dizem, eu sou muito bom, olha o que eu planejei, olha o que eu fiz, olha o que eu posso fazer. É isso que os irmãos daquele tempo estavam fazendo, eles estavam se orgulhando nas pretensões, naquilo que eles podiam fazer. E observem, irmãos, que Tiago diz, no final do verso 16, toda jactância semelhante a essa é maligna. Toda pessoa que se orgulha em dizer aquilo que ela fez, aquilo que ela conquistou, o quanto ela é boa, tudo aquilo que, quando a pessoa faz isso não provém de Deus. Isso provém do mal, do diabo. Porque esse foi exatamente o pecado do diabo, o orgulho. A arrogância de dizer, eu posso viver sem o Criador. E foi essa a tentação, foi essa a proposta que ele fez a Adão e Eva, e eles caíram. A serpente disse assim, olha, vocês podem conhecer o bem e o mal por conta própria. Vocês podem viver sem Deus. Deus não quer que vocês vivam sem Ele.
Vocês conseguem viver sem Deus. Vocês podem se orgulhar das suas pretensões. Olha como eu sou bom, olha como eu fiz, olha como eu faço. Toda jactância semelhante a essa, todo orgulho como esse, é maligno. É muito ruim você conversar com pessoas que gastam mais tempo falando de como elas são boas, do quanto elas conquistaram, do quanto elas fizeram. Porque eu estou tanto tempo na igreja, eu estou há tanto tempo na empresa que eu sou bom mesmo, eu sou melhor. Olha, tem um irmão, uma pessoa lá, foi mandada embora da empresa, mas eu estou bem, viu? Porque eu sou bom, eu consegui, eu isso, eu aquilo, que chega a ser insuportável, é difícil uma pessoa assim. E é difícil mesmo, e é ruim, porque isso não provém de Deus. Agora observe, isso não significa que a gente não possa ter prazer nas nossas conquistas, é bom, mas como eu disse aos irmãos, nós não devemos ter prazer nas nossas conquistas desconsiderando a Deus. Olha, graças a Deus eu estou bem, eu consegui, o Senhor foi comigo, o Senhor me fortaleceu, o Senhor esteve comigo e eu consegui por causa disso, né? Então você tem que considerar a Deus em tudo. Os irmãos se lembram muito bem do famoso caso de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O que aconteceu com esse personagem? Ele foi rei da Babilônia e ele estava soberbo e orgulhoso, achando que a força do seu braço tinha conseguido fazer tudo aquilo. E Deus disse a ele: olha, você vai comer capim como um animal selvagem, até que você reconheça a Deus e renda glórias a Deus. E assim foi. Depois vocês leem a história, está em Daniel capítulo 4, verso 28 a 32, e o rei, na sua majestade, na sua glória, virou praticamente um animal selvagem. Seus cabelos cresceram, as suas unhas cresceram, até que ele reconheceu que toda a força, toda a honra e toda a glória vinha do Deus de Israel. E, irmãos, é muito triste que algumas pessoas, alguns crentes, precisam comer capim, precisam passar por algumas situações terríveis para que aprendam a render glórias a Deus. Assim é conosco. Eu falo assim porque todos nós estamos inclusos nisso. Às vezes nós nos orgulhamos das nossas pretensões, e Deus diz: opa, calma aí, não é este o caminho. Olha, perceba que, e Deus faz isso, né? Deus tem controle sobre tudo. Às vezes a gente fica um resfriadinho, fica gripado um pouquinho assim, a gente fala: oh meu Deus, eu não sou nada mesmo, Senhor, eu sou tão fraco, um resfriado me derrubou, Deus. E faz com que nós lembremos: o que é a vossa vida? Sois como neblina. Não se orgulhe das suas pretensões. A palavra de Deus nos diz que nós podemos nos gloriar de uma coisa, que é na nossa fraqueza. Se existe uma coisa que nós podemos nos gloriar, é na nossa fraqueza. Ou seja, eu sou fraco, eu sou como neblina, mas o meu Deus é forte, e é Ele quem me fortalece. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu me alegro nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, é que sou forte. Ou seja, quando você estiver fazendo os seus planejamentos, você tem que considerar a sua fraqueza, o quanto você é ilimitado. Considerar assim que pode ser que não dê certo, mas que se der certo, é porque Deus está com você. E se der errado, Deus está com você, e Ele está no controle de tudo. Agora, se orgulhar de conquistas, como se você fosse o melhor, perfeito, isso não procede de Deus. O Senhor Jesus, como eu disse, estava na glória com o Pai, mas Ele se fez servo. Em Filipenses 2 diz que o Senhor Jesus, né, que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus, né, que mesmo sendo Deus, não é que o Senhor Jesus deixou de ser Deus, essa é uma compreensão errada. O Senhor Jesus era
Deus, mas ele não quis usar a sua glória e a sua honra. Pelo contrário, ele disse assim, que ele glorificava ao Pai, e era o próprio Pai que o glorificava. Ele diz assim, em certa passagem, Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já te glorifiquei e ainda o glorificarei. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que o Senhor Jesus é aquele para quem nós devemos olhar como modelo. Às vezes nós podemos ter motivos para dizer, nossa, olha, eu consegui, eu alcancei esse objetivo, mas devemos ter humildade de falar, foi graças ao Senhor. Deus esteve comigo nesse momento, Deus me fortaleceu. A glória e a honra seja dada a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para Jesus, e aí você vai ser liberto dessa arrogante pretensão. Quando vier aquele gostinho de você se orgulhar, olha como eu sou bom, arrependa-se, olhe para Jesus, Ele pode te libertar desse costume ruim e maligno. Como, irmãos, incluir Deus nos nossos projetos? Primeiro, considere o Senhor nos seus projetos. Lembre-se que você não é nada. Lembre-se que se o Senhor quiser, você vai viver, né? Aí já é bom, você vai fazer isso ou aquilo. Segundo, não se orgulhe das suas pretensões. Seja humilde. Fala, graças ao bom Deus, cheguei até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aí Tiago, ele conclui no verso 17, com algumas palavras que, na primeira leitura, parece que não faz tanto sentido com o texto. Ele diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Por que Tiago ele diz isso? Ele conclui essa sessão dizendo isso. Amados, é muito conhecido diante das pessoas que, se Deus quiser, elas fazem isso, elas vão fazer isso, vão fazer aquilo. Entretanto, mesmo que elas saibam que isso é verdade, na prática, elas não consideram isso. Na prática, ela escolhe o trabalho que dá mais dinheiro do que o trabalho que dê disponibilidade para ela, para servir na casa de Deus. Na prática, ela prefere encher a sua agenda de compromissos sem priorizar as coisas do Senhor. Na prática, ela sabe que se Deus não for com ela, ela não vai alcançar nenhum cargo ou não vai concluir nenhum curso que seja, mas ela nunca ora para fazer uma prova, para iniciar o trabalho, para iniciar o trabalho no serviço, ela nunca agradece a Deus pela conclusão de um trabalho. Eu aprendi certa vez em um livro, quando você ora antes de fazer qualquer atividade, isso demonstra dependência. Quando você ora ao terminar certa atividade, isso demonstra gratidão. E é triste que as pessoas sabem que se Deus quiser, elas não só viverão como farão isso ou aquilo, mas na prática desconsideram isso. Isso também invade a igreja. Quantas vezes em reuniões, em situações que precisamos fazer, ninguém pede a palavra para orar, ninguém inicia a reunião com oração, ninguém entrega aquele momento a Deus. E é muito bonito ver na nossa Constituição que isso é previsto ali, diz que toda reunião solene, né, toda convocação tem que ser iniciada com exercício devocional. Isso é muito legal. Mas às vezes, uma reunião ou outra, assim, a gente esquece disso. Eu falo a gente porque nós somos assim, eu também erro. Mas devemos, irmãos, não só saber que devemos fazer o bem, mas também colocar isso em prática. Nós poderíamos, algumas versões até fazem isso, traduzir aí, aquele que deve fazer o que é certo, em vez de fazer o bem.
Aquele que deve fazer o que é certo e não faz, está pecando, ou seja, é mais culpado ainda. Se você sabe que se Deus quiser, você vai fazer isso ou aquilo, mas você não considera isso, você é mais culpado ainda. Então, amados, concluindo, nós precisamos fazer planejamentos para a honra e glória de Deus, considerando o Senhor em tudo. Considerando que, se o Senhor quiser, vai dar certo, se não, também o Senhor tem os seus planos, tem os seus objetivos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se der certo, eu não vou me orgulhar das minhas pretensões, daquilo que eu fiz, mas eu vou entregar a Deus, vou render glórias a Deus. E você que sabe disso, você que sabe desta verdade, coloque isso em prática, de verdade. Quem é mais culpado? Um jurista ou um cidadão comum? Um jurista, porque ele sabe mais das leis. Um policial, porque ele sabe mais das leis. Embora os dois sejam culpados, a pena é maior, porque ele sabe, ele conhece. Nós também, irmãos, crentes, que sabemos da vontade de Deus, que sabemos que se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo, mas na prática não consideramos isso, nós somos mais culpados. E Deus não se alegra com isso. Que nós, irmãos, consideremos Deus nos nossos projetos para não pecar contra Ele. Vamos orar? Santo e amado Deus, Tua palavra foi exposta, Senhor. E quantas vezes, Pai, nós esquecemos de Ti. Nós esquecemos que o respirar, o levantar, o dormirmos e qualquer outra coisa que nós façamos vem da Tua poderosa mão. Ó Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Que nós olhemos para Jesus, aquele que nos dá a vida eterna e nos livra, ó Pai, das arrogantes pretensões do nosso coração. Sê propício a nós, pecadores, ó Deus, nós te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém.